Lance de pênalti reclamado pelo time do Palmeiras. Faltou Abel à beira do gramado? Alguém acha que passa por isso também? Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. Infelizmente, o Palmeiras mais uma vez foi garfado pela arbitragem. Você acompanhou aí um pequeno spoiler, a gente vai trazer no final do vídeo todo esse lance, porque o pênalti foi muito claro em cima do Sousa e a mesa vai concordar sim que foi pênalti. A gente vai falar muito sobre isso, muito sobre a falta do Abel, porque o STJD está perseguindo sim o Abel e não deu o efeito suspensivo. Para todo mundo concede, só pro Abel e pro Palmeiras que não. Mas a gente vai falar do jogo que infelizmente o Palmeiras sim ficou devendo, então só que tem muita coisa pra gente falar, para você entender tudo o que aconteceu nessa partida, nesse clássico, nesse derby. Acompanhe o vídeo até o final, você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Ô, Jean, em contrapartida, sim. Palmeiras decepcionou seu torcedor hoje, dadas as circunstâncias aí da partida? Tudo bem contigo? Tudo bom, William? Boa noite a todos. Sem dúvida. Para mim, o derby de hoje foi o derby do desequilíbrio contra a incompetência. Acho que as duas coisas são absolutamente indiscutíveis, né? Quer dizer, o Corinthians completamente desequilibrado na figura do Mateuzinho, na figura do André. De maneira geral, né, os clássicos no futebol brasileiro são jogos que, em que o desequilíbrio predomina. Infelizmente, é isso que a gente tem visto o tempo todo, né, no futebol brasileiro, mas hoje os caras capricharam, os corintianos capricharam nesse aspecto, né, duas expulsões absolutamente idiotas, mas absolutamente indiscutíveis, e do outro lado um Palmeiras que jogou por 35 minutos com um jogador a mais, por 25 minutos com 2 jogadores a mais, e pouquíssimo fez nesse tempo de jogadores a mais. Então, repito, foi o desequilíbrio como tônica de um lado e a incompetência como tônica de outro. Certamente a gente pode discutir o porquê e vamos discutir o jogo, e que, aliás, o jogo que aconteceu no segundo tempo, né? Por conta do... Talvez com o start do desequilíbrio corintiano, porque no primeiro tempo a gente não teve futebol. Não dá para dizer absolutamente nada do primeiro tempo em relação a futebol. Eu ficava pensando, cara, o que a gente vai falar disso aqui? Pois é. Eu ficava pensando, e aí pensei, ainda bem que o Fla-Flu foi adiado, depois a gente fala disso, mas ainda bem que foi adiado para a gente poder falar também de futebol. Porque aquele primeiro tempo foi um negócio inacreditável, realmente, a gente não teve chance de nenhum dos dois lados. No primeiro tempo, o Corinthians finalizou 3 vezes e o Palmeiras finalizou 0 vezes. Isso foi o primeiro tempo. Inacreditável. Você ficou com essa impressão também, Jesus, que o Corinthians, na maior parte do tempo, foi até superior ao Palmeiras? Tudo bem? Tudo bem, boa noite, William, boa noite, companheiros, boa noite aí também aos fãs de esporte. Assim, na medida do possível, né, na hora que o Corinthians tinha um pouco mais a posse da bola, o Palmeiras foi mais objetivo, conseguiu classificar dessa forma. O Palmeiras ficou mais ali no arame liso, tocando a bola de um lado para o outro, tentando principalmente alguma abertura com o Andrés e com o Marlon Freitas para alçar a bola na área ou para tentar alguma chegada nas costas dos defensores do Corinthians, e não conseguiu. Assim, para falar de jogo, sinceramente, difícil, né? Mais fácil e mais óbvio falar dos temperos, né? A gente pode falar assim, do André. Segunda vez que eu tô aqui, né, no Linha, é a segunda vez que a gente tipo tá falando de jogador do Corinthians pegando um documento para mostrar para o adversário e sendo expulso. Porque eu também estava aqui no pós-jogo do Alan, que a gente achou inacreditável, e agora com o André a mesma coisa. O André ainda deu um migué, né? O André ainda deu um migué ali, quase passou batido, mas ali o Flaco Lopes acabou dedurando. Enfim, o primeiro tempo basicamente não teve jogo. Um segundo tempo que depois até deu uma melhorada, né? A questão do Palmeiras tentando sair, pressionar o Corinthians e o Corinthians aproveitando no contra-ataque. Mas jogo jogado eu tô com o Jean, ainda bem que tem o Fla-Flu pra gente falar de futebol, porque o Corinthians e o Palmeiras a gente vai falar da pancadaria, do destempero de alguns jogadores, e aí muitas vezes, né, os torcedores vão falar isso é clássico, isso é o derby e tal. Mas enfim, o jogo jogado foi muito pouco. O que explica essa atuação do Palmeiras hoje, hein? Quando teve... A ausência do Arias? Vou passar aqui pro Pedro Ivo. A ausência do Arias teve esse peso todo mesmo hoje, ô Pedrão, tudo bem? Pode ser, acho que sim. Ele abraça você, Zupa, Jean, Jailson, pessoal ligado aqui com a gente. O Palmeiras, aos poucos, né, depois da chegada do Arias, ele vai mudando um pouco o eixo do seu jogo. E parece que hoje ele não consegue voltar para um outro eixo, pelo menos no primeiro tempo, quando tenta só no Alan ali e bola de individual, não é nada muito trabalhado, é muito dar no Alan para ver o que ele faz.
dá no ala para ver o que ele faz. E para um time que tinha jogadores a mais, é pouco do ponto de vista de construção. E talvez na hora que teve que mudar um pouco esse eixo, vai se falar muito na ausência do Arias. O Arias passou a ser o escape, quase todo jogo do Palmeiras passando por ele, troca de lado, ele joga pela esquerda, onde ele começou no Fluminense, né? Depois que ele vai para a direita, mas ele originalmente era um cara de esquerda. E eu entendo quando o Zupa fala da superioridade do Corinthians, e para mim, até muito claro, porque se a gente analisar, dividir o jogo em 3 partes, num primeiro momento, o Corinthians tentava até ter um pouquinho mais a bola. Esse é o primeiro recorte da primeira expulsão. Depois da primeira expulsão, ele tem que se defender, ele se defende. Depois da segunda expulsão, ele tem que sobreviver, ele sobrevive. Então, em 3 recortes de fases distintas do jogo, o Corinthians ele é melhor. E vai chamar muito atenção, porque quando você olha para a tabela, é um time lá da parte de baixo, um trabalho que não tem nenhuma semana ainda sobrevivendo, contra um time que, em tese, já poderia ter um pouco mais a oferecer. Mas aí também, eu acho que esse destempero, que está em tudo que é lado, ele iguala muito. E quando você iguala, você traz para um nível um pouco mais baixo. E quem ainda tem um nível mais baixo de não trabalho, ou trabalho, se é que pode chamar assim, ainda é o Corinthians. Então, quando você puxa para baixo ali, você vai tirando o que pode ter de mais apuro técnico do jogo, é melhor para quem não está jogando tanto há alguns dias. Se você parar para ver, eu acho que o objetivo do Diniz estava até cumprido. O Diniz vence um jogo fora de casa de estreia de Libertadores, não necessariamente com esse dedo do Diniz, não, tinha uma estratégia muito clara ali e deu certo. E hoje ele sobrevive ao Clássico, então ele começa amanhã com 4 pontos, que talvez quando ele assumir, se ele virasse e falar 4 pontos, hein, de um derby. Ia fechar, tá bom. 4 pontos, e esse era o objetivo. O problema é quando a gente olha para a tabela assim, que aí soa até um pouco mais confortável para o Palmeiras e um pouco mais desconfortável. Agora, é impressionante, e eu tô com o Jean, com o Jair, que ele fala, ainda bem que tem outro jogo para falar, porque o primeiro tempo é um não futebol, né? E é uma coisa que a gente até brincava com o nosso Dimas, o nosso editor-chefe, que ele, mas isso aí é muito do clássico. Não acho que é muito do clássico, não, porque em alguns clássicos recentes você viu bola, você viu coisa jogada para além da temperatura, do destempero, do jogo brigado, você via alguma coisa. O último derby que foi do Campeonato Paulista, o Palmeiras se defendeu mais, o Corinthians entrando do Dorival. O Corinthians fez um grande jogo, naquele jogo que o Andréas pisa na marca do pênalti, que o Memphis perde o pênalti, que o Palmeiras vence no fim com o gol do Flaco. Mas ali teve jogo. Hoje não teve jogo. E é um exemplo que não dá para entrar nessa, que é clássico, é assim mesmo, muito brigado, clássico tem que interessa é vencer. As equipes optaram por não jogar. E isso é algo deliberado antes da expulsão, porque antes da expulsão a gente já tinha tido outros lances ali. Então, um quase furando a bola do outro, um jogo de sangrar os olhos para quem queria ver um pouquinho mais. O gramado é bom, estádio é bom, tem jogador de qualidade em campo e a gente viu muito pouco. No primeiro tempo, assim, só o segundo jogo do Diniz, né, com pouquíssima, praticamente nenhuma sessão de treino, a gente vê aí o lance capital do jogo, né? O Kaique poderia receber a bola, mas o Alan volta muito bem, para fechar a linha de passe, e o Carlos Miguel foi muito bem. Mas o Yuri também nem olhou pro lado. Ele não olha pro lado. Se ele trava a passada e olha pro lado, se o Kaique também travasse um pouco a passada, ele ia ficar sozinho, o Alan ia passar direto. O Yuri também nem olhou. No primeiro tempo, até o Corinthians até tentou e conseguiu trocar alguns passes um pouco mais do que conseguiu no jogo da Argentina, por exemplo, também por jogar em casa, claro. Mas a gente viu o time ligeiramente mais confortável para executar algumas das propostas do Diniz. Mas a partir da expulsão, o jogo pediu outra coisa do Diniz, pediu reorganização. Então, assim, o Corinthians começou jogando mais com bola. A partir da expulsão foi um jogo mais sem bola. Sem bola, depois da primeira expulsão, o Diniz fechou num 4-4-1 e baixou o Garro pela direita, com o Kaique pela esquerda, Raniel e Bidon por dentro. E depois da segunda expulsão, 2 linhas de 4. E aí o detalhe, o Corinthians tem tantos desfalques, especialmente entre os reservas, que o Diniz quase não tinha defensores no banco. Ele tinha 2. O João Vitor, que é o jacaré, lateral direito de 19 anos, e o Iago, que é um zagueiro que jogou a Copinha, de 17, que nunca jogou. Então, ele perdeu o lateral direito. Ele não tinha o lateral direito reserva, porque o Milan está machucado. O lateral direito que estava no banco era o moleque da base que ele não ia pôr. Então, ele fecha o jogo com o Carrilho de lateral direito. Praticamente não mexe 2 vezes no time, 3, bota o Lingard no final, né? O Diniz é um cara que mexe pouco durante os jogos. Mas ele foi tendo que fechar o time em organização. Então, até para o técnico que acabou de chegar e que está tentando aos poucos fazer o time jogar minimamente dentro do possível como ele quer, o jogo demandou dele outro tipo de postura, uma postura de organização sem bola. E dentro desse sentido, acho que ele sai com a missão muito mais cumprida do que o Abel. Hoje não o Abel, né? O João Martins e a comissão, porque o Abel estava suspenso para variar um pouquinho. Hoje, individualmente, né, de alguns jogadores que a gente até elogiou aqui do Palmeiras no meio da semana, né?
mesmo no empate contra o Júnior, falando que o Felipe Anderson não estava entrando bem, o Maurício não estava tão bem assim, mas estava cumprindo ali a função e tal. Alguns jogadores que a gente estava elogiando bastante, hoje também não entregaram. Individualmente também o Palmeiras, Felipe Anderson entrou, hoje foi doído sai de ver, aquele gol, a trajetória do Felipe Anderson vai ficar difícil. Se sai aquele muito complicado. Porque, enfim, foi uma bobagem absurda, né? A maneira como ele se comporta no lance não é uma maneira que você tem que se comportar, obviamente, num jogo desse tamanho. Mas acho que, assim, além da questão individual, faltou inteligência ao Palmeiras a partir do momento que ele tinha, principalmente 2 jogadores a mais. Porque acho que um a mais ainda é uma coisa que o time adversário muitas vezes consegue se fechar, deixa de atacar e, ao deixar de atacar, defensivamente ele se torna tão sólido quanto ele poderia ser com um jogador a mais. Agora, com 2... não tem desculpa. Com 2, você tem que ser inteligente. O Palmeiras tem jogadores técnicos, jogadores com capacidade de triangulação, de movimentação, né? Você tem que procurar esse tipo de jogo. E o que a gente viu várias vezes, a partir do momento que o Palmeiras tinha 2 jogadores a mais, o Alan tentando enfileirar 3, 4 jogadores, né? O chute de longa distância, quando você, teoricamente, tem espaço e tem que procurar o seu companheiro mais bem colocado, porque sempre vai ter alguém livre para receber uma bola e para você poder trocar passes e finalizar numa condição muito mais favorável para fazer o gol. Então, quando eu falo da incompetência, acho que a incompetência esteve, sim, ok, no aspecto individual, porque mesmo os caras que entraram não foram bem, né? O Sousa que tinha entrado tão bem no último jogo. O Sousa é verdade também. O Sousa que tinha entrado tão bem no último jogo, que foi a opção para ser titular, não entrou bem. O Felipe Anderson, dessa vez, quando entrou, não entrou bem, como vinha entrando na maioria dos jogos. O Maurício abaixo. O próprio Flaco sempre brigando muito, participando, se mexendo, mas tecnicamente ele não acertou o tanto que costuma acertar. Então, acho que foi um jogo abaixo do Palmeiras tecnicamente, mas sobretudo taticamente. Porque quando você tem 2 jogadores a mais, não tem desculpa. Você tem que, pelo menos, criar um caminhão de oportunidades. É verdade, o Hugo fez grandes defesas ali, mas, primeiro, nenhuma grande defesa como a do Carlos Miguel. Só do chute do próprio Gabriel Paulista, que quando Isso, é verdade. Foi a defesa que o Hugo fez mais difícil. Você tem razão. Foi a defesa mais difícil, que foi, né, quer dizer, um chute do próprio jogador do Corinthians. Então, eu acho que faltou competência ao Palmeiras nesse jogo. De novo, né? Eu sei o peso que um derby tem e sempre as pessoas querem criar sempre, né, tem que trocar tudo. Obviamente não é o caso. O Palmeiras é líder do campeonato, com até boa margem em relação aos adversários, mas hoje foi muito incompetente. Para mim, não tem discussão em relação a isso. Faltou Abel à beira do gramado? Quem acha que passa por isso também? Esse é um assunto que a gente vai falar e... Pra quê? Oi? Para reclamações ou para... Também para reclamações. Hoje ele ia estar tá pilhado. Ser expulso de Aliás, olhando para o que foi o jogo, né? A quantidade de reclamação... É capaz dele ter sido expulso hoje de novo, né? É bem possível. Porque teve lance polêmico pra caramba também, teve pedido de pênalti, tudo que a gente vai mostrar aí na sequência. Eu acho que é um papo... Acho que o Jean que sempre fala isso. Que às vezes a gente também superestima. Eu não consigo afirmar que se o Abel tivesse ali, não, porque ele ia ter tido uma sacada e falado alguma coisa. Até porque hoje a comunicação existe. Você tem telefone aqui, telefone acolá. A comissão que está com ele conhece a cabeça dele há muito tempo, conhece o Palmeiras há muito tempo, conhece esse grupo há muito tempo. Então, se não deu certo hoje também é pelo Abel. Se tivesse dado certo, também seria pelo Abel, não por conta do João ali na beirada. Não acho que tenha faltado, o Palmeiras estava apático porque o treinador... Porque em muitos momentos o Abel já não esteve à beira do campo e o Palmeiras venceu. E o trabalho já estava ali enraizado. Eu acho que hoje, desde o início, independentemente da presença ou não do Abel, não era o Palmeiras que a gente já acostumou a ver em jogos, sabe, mais pegados, inclusive. O Palmeiras já achou soluções em jogos mais pegados. E não foi uma situação de, o Abel ali hoje deixou o time um pouco perdido. Acho que não foi exatamente isso. O João também não é muito diferente do Abel, né? Nesse sentido ali, à beira do gramado, de personalidade, de intensidade, de pilhar a equipe. Não é muito diferente. Para mim, faltou futebol, porque no momento que você tem um jogador a menos, tudo que, por exemplo, eu tô com um jogador a menos, o que eu quero é que o meu adversário fique alçando bola na área. Vai ficar alçando bola. A gente tem o Gustavo Henrique na defesa, que tem quase 2 metros de altura e consegue ir tirando e rifando a bola. Então, o Jean falou muito bem, se você está com um jogador a mais, você tem que ter a posse da bola com inteligência e tentar ali triangulações, para você tentar envolver o seu adversário. Essa daí, a do Maurício, é um pouco dali da entrada da área. As jogadas do Palmeiras de perigo foram mais de chute de longa distância do que de jogada trabalhada. Ou a outra do Alan lá, que termina naquele chute, né? Essa daí.
do Alan, que ele passa por 3, enfileirando como o Jean trouxe. Sousa, né? E é o do Sousa lá com o Gabriel Paulista. Eu não sei se vai entrar na discussão daqui a pouco, mas enfim, também deve entrar. Vai entrar. O chute aí do Gabriel Paulista, que, enfim, para mim acertou o Sousa. A gente vai entrar nessa discussão. Mas para mim faltou futebol, claramente faltou futebol Palmeiras, até porque teve 2 jogadores a mais e forçou, para mim, sentiu muita falta do Ares, como a gente estava falando ali no início. O time do Palmeiras fica penso com o Ares, né? Já acostumou a ter um jogador que vai acalmar o jogo, que vai acelerar quando tiver que acelerar, que vai acalmar, que fisicamente aguenta o tranco, também tem essa diferença. E hoje foi mais ou menos o jogar no Alan lá do lado direito, né? Me lembrou muito quando falava-se da Estevão dependência, né? Lance de pênalti reclamado pelo time do Palmeiras. Vamos ver aí, ó. É o Alan, né? Aquela jogada que a gente viu incrível do Alan. E aí vem o Gabriel Paulista, que aliás está numa fase bem ruim, o Gabriel Paulista. Viu? Também brigou bastante. Estava doidão. Estava em todas as brigas, independentemente de ele ser toda a briga no campo também, né? Estava pilhadíssimo. E é isso aí, é pênalti, meus amigos? Eu não tenho certeza, ficamos eu e o Zupac ali na redação, revendo uns 35... Vocês viram mais. 35 coisas ali, 35 lances, só que não tem uma câmera mais próxima, além dessa nota, não tem uma câmera que me dê clareza sobre o toque. Eu acho que o jogador do Palmeiras toca antes na bola. Isso é eu acho que o fato, jogador do Palmeiras toca antes na bola, só que eu não tenho clareza também. O Marcelo também estava com a gente, Rafael, que houve esse chute ali para derrubá-lo. Não acho também que ele simulou, até pela alavanca que tá. Mas eu não consigo ter vê que é muito eu acho hora. que sim, mas eu não consigo afirmar. Eu acho que tem o há um toque sutil, no mínimo sutil, do Gabriel. Há uma imprudência do Gabriel Paulista. Sim, acho que ele correu. Acho que é um lance difícil, não é um lance claro. Também não. Mas pela queda do Sousa, a impressão que dá é que o Gabriel enche a panturrilha dele, chegando atrasado, até de maneira involuntária. Isso. O Gabriel queria pegar a bola. Mas o toque não foi forte. Então não sei se foi o toque do Gabriel que impediu o Sousa de se manter de pé. É um lance difícil, cara. Sinceramente, Cara, então, não tive clareza do lance, não. Também não tive clareza do lance, mas aí tem um ponto que é o seguinte para mim. O Gabriel Paulista, ele não viu o Sousa. Geralmente, esse tipo de bola, quando vai pingando, o zagueiro enche o pé para zerar a bola. Então, ele não viu. Se o Sousa conseguiu dar um toquinho na bola que seja na frente do Gabriel Paulista, o Gabriel Paulista pegou o Sousa. Então, para mim, seria penalidade, entendeu? E a queda... Quer dizer, mas é que eu não tenho clareza para virar e falar, foi um absurdo. Não teve câmera que mostrasse. Claro, não teve câmera que mostrasse com clareza o lance. Mas a queda, de fato, é ali para chamar. A queda não é simulação do Sousa. Exato, é isso que eu ia falar. Essa é. queda não dá para ser simulada, porque se não tá acontecendo, mas ele não tá com o olho nas costas. Não tem nem tempo de reação, gente. Para ver, exatamente. Então, assim, a impressão que dá é que um toquinho, a queda dele se dá porque ele é chutado na panturrilha. Um toquinho na bola e o toque do Gabriel Paulista nele, pronto. Ao meu ver, foi isso. E aí talvez o VAR não tenha chamado porque, embora a dinâmica toda seja uma dinâmica de pênalti, porque a hora que ele cai é justamente a hora que o pé do Gabriel Paulista está passando ali, então assim, não dava para ser uma simulação tão perfeita. Mas apesar disso, apesar da dinâmica ser de queda por conta do chute, você não tem a imagem clara de que foi o Gabriel que derrubou o Sousa. Do toque, quer dizer, embora tudo leve a crer que foi, talvez por isso o VAR não tenha chamado, já que o árbitro não apitou o pênalti no campo. Porque eu acho que esse é o típico lance que, em geral, pela dinâmica, o árbitro apita, pela ausência de uma imagem conclusiva, né? Agora, de novo, falar, Jean, pode falar. Assim, eu acho que foi pênalti, mas é daqueles jogos que, por todo o contexto que a gente já falou, 35 minutos com um a mais, 25 minutos com 2 a mais, não dá para pegar esse lance e ficar reclamando da penalidade não marcada. Em cima desse lance, dizendo que por causa deste lance o Palmeiras não ganhou o jogo. Aliás, o Palmeiras, o que faltou de gols para o Palmeiras, sobrou de notas aí, mas tem uma aqui hoje, pós-jogo, que diz o seguinte, ó. Após o jogo, enquanto se dirigia para o exame antidoping, o atacante Luigi foi agredido por um funcionário do Corinthians na área de acesso aos vestiários. Aí é sério, hein? O atleta, juntamente com testemunhas, registrará a ocorrência no GCRIM, que é o Juizado Especial Criminal, né? Só para postar aí que teve ainda isso depois do jogo. Espero que as câmeras do estádio ajudem, né? Não são poucas, né? Me parece ali que no local... E espero que nessas horas todas estivessem funcionando. Exato. Sim. Para dizer se aconteceu ou não, né? Vai que elas mostram que não aconteceu. Exatamente. Já tivemos caso aí, né? Que de repente apagou tudo, né?
E outra coisa ainda falando sobre o Palmeiras, não temos coletiva do treinador em exercício, digamos assim, né? O João Martins. Ninguém falando porque está rolando a lei do silêncio do Palmeiras, barrando entrevistas. Por quê? Palmeiras é uma forma de protesto do Palmeiras com relação à suspensão do Abel. Pegou 8 jogos, aí o Palmeiras tentou o efeito suspensivo e o efeito suspensivo foi negado. Negado. O Palmeiras ficou louco da vida, a diretoria, porque tudo que é efeito suspensivo é sempre aceito, sempre aceito, sempre aceito. Por que o do Palmeiras foi negado? Fora a quantidade de jogos aí que o Abel pegou de punição. Então, por causa disso, o Palmeiras barrou entrevistas, tá? O treinador não vai falar hoje. Eu não sei até quando vai ser isso, mas... não é só... Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês. E, cara, é um pênalti muito claro que não foi dado pro Palmeiras. Eu vou trazer mais uma vez aqui pra você a imagem. Mas, cara, essa imagem não é a imagem da transmissão, tá? É uma filmagem da ESPN. Fica muito claro quando dá o zoom ali, cara, que o jogador do Corinthians chuta a batata da perna do Sousa. O Sousa toca a bola primeiro e depois toma um chute ali na batata da perna. Pênalti muito claro. Agora, o seu árbitro não teve culhão de, depois de ter expulsado já os caras do Corinthians, aí marcar esse pênalti, que foi muito claro. Na transmissão oficial você tem outras imagens, né? Tava vendo pela Record, cara, os comentaristas falaram, cara, pênalti, mas VAR não chamou, a arbitragem não marcou e a gente foi prejudicado nesse lance que poderia sim ter dado a vitória pro nosso Palmeiras. Mas, cara, vamos falar a verdade, né, rapaziada? O Palmeiras hoje deixou muito a desejar, muita coisa. O Palmeiras estava cansado. O Corinthians também viajou, cara. O Corinthians jogou na quinta, viagem mais próxima, né? Mas também teve o desgaste. O Palmeiras com 2 a mais não conseguiu, cara, fazer um gol nos gambás. Pô, sinceramente, cara. E eu tenho que concordar. Praticamente a grande chance de gol foi aquela do Yuri Alberto que o Carlos Miguel salvou a gente, cara. Então, assim, para quem acompanha o canal, eu já venho falando do ano passado que o Palmeiras foi muito prejudicado pela arbitragem por pênaltis não marcados, depois daquele lance lá no Choque Rei, tá? Mas, ao mesmo tempo que a gente foi prejudicado, contra o Vitória, contra o Santos, tudo bem que contra o Santos a gente estava muito desfalcado por causa da data FIFA. Mas o Palmeiras, o ano passado, em vários jogos, ficou dependendo de um pênalti para ganhar o jogo e deveria ter produzido mais. E hoje, com 2 a mais dentro de campo, rapaziada, não dá para passar pano. Tudo bem? Para mim é um erro muito claro da arbitragem aí, certo? Mas o Palmeiras não era para depender apenas desse pênalti para conseguir vencer os gambás, cara, sinceramente. Então, assim, faltou criatividade. Para mim também faltou Abel, porque o Abel tem um olhar diferenciado ali no campo para poder recolocar ali, porque as mudanças, eu acho que o Abel talvez faria as mesmas mudanças, né, as substituições, mas falta o olhar do cara. E aí, você viu aí que o Palmeiras não vai ter entrevista coletiva do técnico em protesto, porque fica muito claro que a federação, que o STJD quer prejudicar o Palmeiras. Caiu na onda aí da mídia, aí dos contra, dos antes, para querer punir o Abel. A Leila falou muito bem, porque o Abel faz o que faz, reclama e tal, e é expulso e cumpre a punição dele. A expulsão e o jogo depois. Agora, meu irmão, uma vergonha que fizeram. Além da quantidade de jogos, todo mundo tem o efeito suspensivo concedido. O do Abel foi negado. Fica muito clara a perseguição para cima do Abel também. Mas eu acho que com a presença dele, poderia ter acontecido algo diferente, um posicionamento para ele ajustar o time ali em campo. Mas infelizmente com a perseguição para cima do Abel do Palmeiras, ele não pôde estar lá. Então, rapaziada, assim, um jogo muito fraco do Palmeiras. As chances que tivemos de fora da área, a não ser esse pênalti não dado,
sinceramente, o Palmeiras produziu muito pouco. E o menino Alan, que a gente estava vendo que ele estava com muita dificuldade de jogar, hoje puxou a responsabilidade e poderia ser a jogada do gol ali se tivesse dado o pênalti. Mas o que falar? Palmeiras hoje ficou defendendo. Para mim, eu quero que você compartilhe a sua opinião aí sobre tudo que foi falado, o que você concorda ou você discorda, tá? Compartilha com a gente, deixando aí nos comentários a sua opinião. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão e deixe o seu like que ajuda demais o nosso vídeo. Se você puder hypar, então ajuda mais ainda, porque quando você hypa, quando você deixa o like, você mostra pro YouTube que é um conteúdo legal, então eles entregam muito mais o nosso vídeo, o nosso canal para toda a nossa nação alviverde. Valeu, rapaziada, um grande abraço.